próxima Páscoa, subiu Jesus para Jerusalém, para comemorá-la, como era de fato devido. Então daí a ideia de que o versículo 12 diz que ficou poucos dias em Cafarnaum, não porque ele se mudou de Cafarnaum, ele passaria a morar, ter residência em Cafarnaum, só que ele deixaria Cafarnaum agora, por hora, imediatamente para dar Páscoa em Jerusalém. E é isso que nos informa o versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. A ideia aqui da Páscoa dos judeus, por que João informa a Páscoa dos judeus? Para que os seus leitores soubessem que a Páscoa que Jesus comemora é em Jerusalém. Por isso ele sobe para lá. Daí a ideia de subir Jesus para Jerusalém, porque ele vai comemorar a Páscoa em Jerusalém, que é chamada a Páscoa dos judeus. E aí veja o versículo de número 13, diz aí que ele foi comemorar a Páscoa em Jerusalém. Irmãos, a festa da Páscoa era celebrada no dia 14 do mês de Nissan. O mês do calendário judaico religioso chamado Nissan, 14 de Nissan. Para nós seria, se nós adaptássemos ao nosso calendário, seria mais ou menos, irmãos, final de março e início, começo de abril. Seria mais ou menos no nosso calendário o período, o tempo, a época em que a Páscoa era celebrada em Jerusalém, entre os judeus. A Páscoa era a comemoração, como os irmãos sabem, da passagem do anjo do Senhor no Egito. Lembram-se? Páscoa significa passagem. Então Deus disse no Egito a Moisés que passaria pelo Egito, e a casa que não tivesse o sangue do cordeiro na fresta das suas portas, o anjo do Senhor mataria todo o primogênito. É interessante que todo o primogênito não era só dos egípcios, era também os primogênitos dos hebreus. Se uma casa de hebreu não tivesse o sangue, o primogênito dele também morreria. Então a ideia não é que Deus salvou os hebreus porque eles eram hebreus, os salvou porque eles estavam debaixo do sangue, não é porque eles eram hebreus. E aí veja mais, então a Páscoa era comemorada nesse sentido, relembrando a passagem do Senhor no Egito. E também, meus irmãos, a Páscoa, ela era seguida da festa dos pães asmos, que era a celebração de 7 dias. O dia da Páscoa, dia 14, e os 7 dias seguintes, uma semana seguinte, era comemorada a festa dos pães asmos, do pão sem fermento. E a ideia de fermento representar pecado, né? Então olha só, olha o princípio que está lá do Antigo Testamento para o Novo. Ele morre para nos livrar dos pecados. A Páscoa e o pão sem fermento. Então Paulo vai usar fermento como sinal de pecado, lançai fora o velho fermento. Então a Páscoa, a morte de Cristo, para nos livrar do pecado. A Páscoa e a festa dos pães asmos, logo em seguida, onde não se come o pão com fermento, lança fora o fermento, lança fora o pecado. Essa é a ideia. É claro que na Páscoa dos judeus não se comia o pão com fermento lá no Êxodo, porque a saída do povo já era próxima, então não podiam esperar o pão fermentar. Daí eles tinham que comer sem fermento, mas significa que é uma vida, aponta para uma vida sem pecado, ok? Então vamos lá agora, o versículo 14 diz assim: Jesus chega em Jerusalém então e diz, e encontrou, vamos ler juntos, versículo 14 até o versículo 16, leamos juntos. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas das cidades. Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não passais a casa de meu pai, casa de negócio. Meus irmãos, o João narra que, tendo Jesus chegado em Jerusalém e posteriormente chegado ao templo, ao complexo do templo, Jesus então encontra ali aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas, aqueles que vendiam esses animais para a adoração sacrificial no templo. O rito do sacrifício exigia os animais, e não era ilícito, a princípio, a venda deles, porque muitos judeus, muitos israelitas saíam, não moravam em Jerusalém, na cidade, e saíam da região
e esperavam chegar lá e comprar o seu animal para sacrificar. Ao invés de trazer o animal naquela caminhada dura e longa, eles esperavam chegar ali e comprar, o que facilitava. Então não havia nada de ilícito na venda de animais para o sacrifício. O problema é onde esses animais estavam sendo vendidos. Eles estavam sendo comercializados no complexo ou no pátio do templo. E o pátio do templo, meus irmãos, era o pátio dos gentios. A história mostra, os historiadores daquela época mostram que os animais, as barracas que vendiam animais, não ficavam há anos atrás, do qual nós estamos aqui com Cristo, anos atrás, tempos atrás, essas barracas não ficavam no pátio do templo, ficavam no Vale de Cedron, ao pé do Monte das Oliveiras. Então você imagina a geografia aqui da cidade. Você tem o Monte Sinai aqui, e você tem o Monte das Oliveiras aqui, e no meio você tem um vale que é chamado Vale do Cedron. Nesse vale, ao pé do Monte das Oliveiras, ficavam as barracas que vendiam os animais. Então, quando os homens chegavam para adorar, eles subiam o Monte das Oliveiras, e quando desciam, indo para o Monte Sinai, o Monte Sinai, ou melhor, Sião, o Monte Sião, eles passavam nas barracas e compravam os animais para sacrificarem no Monte Sião, onde estava Jerusalém. Então, era assim que acontecia. Só que os judeus, posteriormente, os administradores do templo, pegaram essas barracas e colocaram dentro do pátio do templo. E Jesus encontra essa realidade ali. E qual é o problema? É que no pátio do templo, era chamado também o pátio do templo, o pátio dos gentios. Era onde os gentios adoravam a Deus. Lembra que os gentios não tinham acesso ao templo, mas tinham acesso ao complexo maior, que era o pátio. E alguns entendem que os judeus fizeram esse movimento de trazer os cambistas, os vendedores, para o pátio para expulsar os gentios. Eles não queriam os gentios ali. Então, para dificultar a adoração dos gentios, esse preconceito dos judeus contra os gentios, eles encheram o pátio de comércio, impossibilitando os gentios de adorarem a Deus. E quando Jesus então chega e vê o que está acontecendo ali, ele então desaprova e toma a atitude que nós vimos aqui. Ele encontrou lá os que vendiam e também os cambistas assentados, os que trocavam a moeda, né? Faziam um câmbio, trocavam a moeda. E por que a moeda tinha que ser trocada? Muito do dinheiro que circulava era a moeda romana. Só que a moeda que era, de fato, a moeda do serviço religioso, que ia para o templo, era a moeda de Tiro. Por que a moeda de Tiro? Porque a moeda de Tiro tinha mais pureza na sua prata. E a ideia do templo, lugar de pureza, então a prata da moeda de Tiro era uma prata mais pura. Por isso os que chegavam com a moeda romana ou com outra moeda tinham que fazer a troca, ir nos cambistas, para com a moeda de Tiro comprarem os animais e prestarem suas ofertas e ajudarem o templo. Então tinham muitos cambistas. E esses cambistas costumavam cobrar uma taxa elevada para o serviço. Daí Jesus então percebe que o que fora feito com o templo era uma casa agora não de oração, mas de comércio, de ganho, de lucro financeiro. E é esse que é o problema. Veja, então volta a dizer, o problema não era vender os animais para o sacrifício, e nem a ação dos cambistas, porque era preciso trocar o dinheiro. O problema é que eles transformaram a casa de Deus nisso. Esse era o problema. Olha o versículo de número 15. Olha o que Jesus faz então diante disso. Tendo feito um azorrague de cordas, um chicote com cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Então veja só que Jesus ele entra então no templo e, tendo visto aquela situação, ele faz um azorrague, uma espécie de chicote com cordas, e expulsa do templo. É errado nós pensarmos que Jesus, eu já vi gente falando assim, e a princípio parece que é isso que acontece, que Jesus num pico de ira, em uma cólera incontrolável, começou a chicotear todo mundo que estava lá, e eles saíram correndo com medo daquela violência. A gente não deve pensar assim. É muito provável que Jesus tenha feito esse azorrague para tocar os animais para fora. Ele começou a afugentar os animais com azorrague. E o que acontece quando os animais daqueles comerciantes começam a fugir? Os comerciantes têm que ir atrás daqueles animais, porque aquilo é dinheiro. E aí a ideia de que todos iam saindo do templo
do pátio enquanto Jesus virava as mesas. É certamente uma atitude zelosa, ousada, mas não é uma atitude violenta. O texto não nos conduz a isso, ok? Jesus não era violento, mas ele deu um jeito de expulsar todos do templo. E aí veja o que diz o versículo 16. Enquanto fazia isso, disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Irmãos, Isaías, o profeta, diz assim, também, Deus disse por meio do profeta Isaías, também os levarei ao meu santo monte, que é Sião, e os alegrarei na minha casa de oração, que era um templo. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração de todos ou para todos os povos. Então veja, lembra que o pátio era dos gentios? E com o comércio ali os gentios não podiam adorar direito? Assim, o que havia dito Deus por meio do profeta não estava sendo cumprido. Porque aquela casa não era uma casa de comércio, mas uma casa de oração para todos os povos, para os gentios também. Mas os gentios estavam sendo impedidos de adorarem a Deus corretamente. E Jesus, então, pela palavra de Deus e pelo zelo por ela, fez o que fez. Tanto que diz o texto que os discípulos lembrariam do que disse o Davi no Salmo 69, versículo 9, dizendo: o zelo por tua casa me consumirá. Ou seja, eu serei odiado por causa do meu zelo pela tua casa. E é interessante que posteriormente, nos evangelhos sinóticos, quando Jesus purifica o templo uma segunda vez, porque ele vai fazer isso 2 vezes, essa aqui é a primeira. No último ano do seu ministério, o ano da sua morte, ele vai fazer isso de novo. Ele faz 2 vezes. E nessa segunda vez, os homens decidem matá-lo por conta disso. Diz ela falou aqui, eles toleraram. Mas até vão perguntar a Jesus, com que autoridade você faz isso? Quem te dá essa autoridade de fazer isso no templo? Mas da próxima vez, eles vão planejar matá-lo. Então a ideia de o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pela palavra de Deus, consumiria Jesus. A ideia de consumir aqui é como brasas caindo sobre ele. Então ele será desgastado, ele se deixará desgastar pelo zelo da casa do Senhor. E não é verdade isso? Hoje, e é verdade para nós também, porque nós compartilhamos esse sofrimento dele. Nós somos chamados, o apóstolo Paulo diz, para que vocês compartilhem, sejam também associados ao seu sofrimento, para que vocês sejam também lembrados e recebidos na sua glória. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. E é verdade conosco também, quando nós queremos ser zelosos com a coisa de Deus, nós criamos inimigos. E às vezes dentro da igreja. Quando nós queremos ser zelosos com as coisas de Deus. Isso pode acontecer. E aconteceu de maneira incomparável com Cristo. Porque ele zelou como nenhum outro a causa de seu pai, pela casa de seu pai. Essa casa é casa de oração, não é lugar de barulho, não é lugar de comércio, mas é lugar onde as pessoas se encontram, o povo de Deus se reúne diante dele para, em silêncio, adorá-lo, buscar-lhe oração, meditar em sua palavra. É interessante, né, irmãos? Aqui são princípios. Por que o nosso culto da nossa igreja presbiteriana e de outras igrejas também, são chamadas tradicionais, né? Deviam ser chamadas bíblicas antes. Por que o culto é um culto que zela pelo silêncio, zela pela ordem, zela pela meditação? Porque é um princípio. Nós estamos reunidos aqui, o barulho não ajuda, a gritaria não ajuda, a desordem não ajuda. Quando você vai orar, quando você vai meditar, você precisa de um lugar tranquilo, de um lugar que te propicie, que te leve a se preparar para isso. Então, nós temos o culto que temos, não é porque o pastor ou o conselho quer, porque eu gosto disso. É claro que nós gostamos, porque Deus nos faz gostar daquilo que Ele prescreve, pela graça dEle e pelo seu Espírito. Mas é por causa de um princípio. Quando Jesus viu aquela bagunça toda, Ele diz, vocês transformaram a casa do meu pai num lugar que ela não é, não foi criada e não foi levantada para ser. Então, Jesus nos ensina esse princípio aqui, que aquilo que acontece dentro de um templo, ou melhor agora, né, dentro de um edifício, porque nós somos o templo, dentro de um edifício onde a igreja se reúne, deve colaborar para a adoração devida a Deus, como Ele exige, e não como os homens querem fazer. Uma diferença muito grande aqui. Veja que Jesus se importou com isso, ok? E aí veja, esse ato também do versículo 16, quando ele fala, ordena que tirem aquelas coisas dali, é um ato escatológico.
É um ato que aponta para a consumação de todas as coisas. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele julgará o seu povo também e fará uma limpa. E na presença de Deus ficarão apenas aqueles que se arrependeram verdadeiramente. Aqueles que creram verdadeiramente. Então aqui é um ato profético aqui. Alguns teólogos veem como um ato profético. Um ato que está anunciando aquilo que Jesus fará na sua vinda gloriosa. Ele vai limpar a casa de Deus. Lembra que quando os discípulos disseram, né, olha, deixe que nós separemos os ímpios de nós. Aí Jesus diz, não, deixe que cresçam juntos. O trigo e o joio, eles crescerão juntos. E no celeiro, e na hora certa, os anjos farão a discriminação. Eles se separarão joio de trigo. É o que Jesus está fazendo aqui como um ato profético. Ele está purificando a casa de Deus. Ele está mostrando que a adoração tem que ser pura. A adoração não pode ter um interesse econômico. A adoração não pode ter um interesse pessoal, um bem-estar carnal, mas uma adoração pura, uma adoração verdadeira, segundo a vontade de Deus. É o que Jesus está fazendo aqui. Em versículo 17, então, o João diz que quando Jesus operou aquele sinal de purificação, o texto diz que os discípulos lembraram do que está escrito. O zelo da sua casa me consumirá. Como nós dissemos, esse verso, está no Salmo 69, 9. Esse salmo é escrito por Davi. E Davi era o rei de Israel, como nós temos visto os domingos à noite, né? Lá em 1 e 2 Samuel. E Davi tinha um zelo pelo templo. A ideia do salmo é que Davi, como rei, zelava pelas coisas do templo e pelas pessoas que frequentavam o templo. E Davi, a princípio, criou muitos inimigos por conta disso. Às vezes você vai chamar a atenção de alguém na igreja, quando alguém está, de fato, se comportando mal, vivendo desordenadamente, como Paulo diz em uma de suas cartas, aqueles que vivem desordenadamente devem ser corrigidos. E a pessoa vira sua inimiga. Ela não gosta de ser chamada a atenção. E é isso que aconteceu com Davi, provavelmente, quando ele escreveu o Salmo 69, que agora é aplicado por João a Jesus. Porque ele cria inimigos por amar ao seu pai, por amar a casa do seu pai, e por se importar com o estado espiritual do seu povo, do povo que frequenta a casa de Deus. E por isso é que ele condena o pecado. Quando ele vê algo de errado, ele chama e exorta, mas isso ao mesmo tempo pode criar inimizades. E daí então, Jesus foi consumido. O que tem o seu ápice na cruz, ele foi consumido pela obra de seu pai. O zelo pelas coisas de Deus. Talvez você possa experimentar um pouco disso certamente. E todos nós, em certa medida, experimentamos. Na sua casa, às vezes, de gente não crente. O zelo pelas coisas de Deus tem te consumido lá. Seus parentes não te entendem. Eles não te compreendem. Eles zombam de você. No trabalho, você é deixado de lado. Na faculdade, você é zombado como alguém arcaico, como alguém ultrapassado, de mente fechada, de mente não evoluída. Às vezes você tem experimentado isso. De certa forma, o zelo pelas coisas de Deus que você tem te consumido. Inimigos têm se levantado por conta disso. Não foi diferente na época de Jesus, não era diferente na época dos profetas. E muito menos nos apóstolos, como também em nossa época não é diferente. Então você pode estar vivendo isso. Mas lembre-se do exemplo de Cristo, que você deve segui-lo. Mas veja, irmãos, eu faço a primeira aplicação aqui. Jesus denunciou a falsa e impura adoração. Ele purificou a adoração naquele dia. Olha, a casa de meu pai, a casa da adoração, a casa da oração não é para esse tipo de gente. Esse tipo de comportamento não. Aqui Jesus cumpriu o que Malaquias disse a seu respeito. Olha o que diz o profeta Malaquias, eu lerei. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Olha só. De repente o Senhor virá ao seu templo. E não é Jesus? O Senhor vindo ao templo dele? E aí diz mais. A quem vós buscais, o anjo da aliança, o enviado para cumprir a aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi, que eram os adoradores. Lembra? Os levitas eram responsáveis pela adoração do templo. Ele purificará os adoradores. É o que Jesus está fazendo no templo. E diz mais, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Jesus está cumprindo o que Malaquias diz. Eis que de repente virá o Senhor ao seu templo. E ele se assentará e purificará.
Como ourives purifica a prata e o ouro, assim o Senhor purificará o seu povo, para que a adoração verdadeira seja prestada. Irmãos, esta ação de Jesus era um convite à adoração verdadeira e sincera de coração, sem o clamor ou influências que distraíssem a atenção. O Senhor nos chama, querido Jorge, Cássio, presbítero Cortes, Irineia. O Senhor nos chama ainda hoje para esse tipo de adoração sincera e pura, sem distrações, uma oração sem interesses, uma adoração sem interesses, a não ser honrar e exaltar o nome de Cristo. Por isso, como nós falamos anteriormente, o ambiente de nossas reuniões deve nos auxiliar para este fim. Nós não procuramos aqui, irmãos, e Deus nos guarde nisso, criar uma atmosfera irreverente, desordenada, uma atmosfera que não nos conduz a uma adoração na meditação do coração. Pelo contrário, nós procuramos criar através de hinos que nos acalmam o coração, porque a música fala ao corpo, o ritmo fala ao corpo. Procuramos criar uma atmosfera reverente e ordenada, para que o Senhor seja louvado de coração, com a mente, com preparo, com disposição correta. Assim, nossa mente e coração poderão se concentrar na palavra de Deus e no seu serviço. É por isso que a liturgia do culto cristão, como a Bíblia prescreve, é uma liturgia que nos prepara e nos faz assentarmos o coração para quando a palavra for dita, nós estamos prontos para ouvi-la, como aqui pela graça de Deus estamos hoje. Não agitados, mas concentrados. Mas não apenas o ambiente deve estar pronto, mas o nosso próprio coração. Irmãos, não adianta ter um culto tradicional. O pessoal chama de tradicional, né? E como eu disse, é melhor chamar de bíblico. Deus tem um tipo de culto, viu? Não vale qualquer culto. E nós buscamos, ainda que falhos, cultuar segundo a vontade de Deus. Mas não basta apenas ter o culto bíblico, no formato bíblico. Um culto que as pessoas chamam de tradicional, né? Com músicas tradicionais, com cânticos que nos levam à meditação. Não adianta se o nosso coração não for purificado. Tudo pode estar ordenado ao redor de nós, mas se o nosso coração não estiver ordenado, se o nosso coração não for santificado, se ele não for purificado, de nada adiantará. Talvez ao nosso redor esteja tudo em condições para nos levar a um culto que agrada a Deus. Mas a pergunta é, o nosso coração está ordenado? Pode ser que haja muito barulho dentro do seu coração, inquietação pecaminosa, preocupações terrenas que nos desviam do que mais nos importa. Portanto, peça a Deus para sondar o seu coração. Faça um autoexame pela graça do Espírito. O seu coração é um templo ordenado? Ou ele está cheio de bugigangas, cheio de parafernálias que lhe atrapalham a prestar um culto verdadeiramente espiritual? Como está o seu coração? O lugar onde Deus é adorado, do templo que somos nós. Como está o seu coração? Não adianta vir à igreja preparada, vir à igreja ordenada para o culto, se o meu coração não está. Eu posso estar aqui hoje, ouvindo ou pregando, com a cabeça em outro lugar, com a minha mente preocupada com outras coisas. Nós devemos levar nosso coração ao Senhor, para que Ele ordene, Ele endireite, Ele purifique o nosso coração. Aquele que purificou o templo tem poder para purificar o meu e o seu coração. Vamos lá, versículo de número 18, olha só o que acontece aqui. Os líderes do templo, os judeus, líderes do templo, viram o que Jesus fez ousadamente. E então eles perguntaram a Jesus. Olha só o que eles perguntaram. Versículo 18, vamos ler juntos? Perguntaram-lhe, pois... Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ou seja, aqui a ideia de autoridades do templo, aqueles que tinham direito de perguntar a Jesus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Ou seja, em outras palavras, quem é você? Quais são as suas credenciais? Como você ousa fazer isso? As autoridades do templo é que administravam o que acontecia no templo. Eles tinham decidido em trazer o comércio para dentro do pátio dos gentios. E agora Jesus, numa atitude ousada, expulsa todos aqueles comerciantes e cambistas do templo. E eles perguntam então aos líderes, que sinal miraculoso vindo do céu, que milagre nos mostra para ter essa autoridade
de mexer nas coisas do templo. E aí então, meus irmãos, aqui nós percebemos duas deficiências críticas daquelas autoridades na pergunta que fizeram a Jesus. Primeiro, eles não consideraram nem um pouco a atitude e a acusação de Jesus como justas. Eles sabiam, as autoridades religiosas, se não sabiam, tinham que saber e falhavam por não saber, que aquele lugar, a casa de Deus, era uma casa de oração, e o pátio onde estava o comércio era o pátio dos gentios. Então eles não estão preocupados com a pureza do culto. E a pergunta demonstra isso. Eles não consideraram nem o mínimo dizer assim, este homem está certo. Ele fez o que nós deveríamos ter feito há muito tempo atrás, acertado o culto a Deus. Mas ao contrário disso, estão preocupados com questões terrenas. Que credenciais você tem? Que autoridade você tem? Isso certamente mexeu com eles, com o ego deles. Isso os envergonhou, porque eles deveriam ter feito isso. Eles, os pastores israelitas, é que deveriam ter purificado o templo. E Jesus o fez no lugar deles. Primeiro ponto é esse. Então eles não consideraram nem um pouco se aquilo era justo. E era, de fato, porque Jesus fazia o certo. Segundo, se as autoridades estivessem convencidas de que Jesus era um bardeneiro, um arruaceiro, insignificante, ou alguém mentalmente estável, ou maluco, eles teriam outro tipo de recurso para lidar com ele. Mas o fato de perguntar a Jesus que sinal ele demonstraria para ter aquela autoridade, mostra que eles de fato consideravam ser Jesus alguém enviado do céu. Ou seja, a própria consciência daqueles homens lhes traía, lhes acusava. Porque ao perguntar isso a Jesus, eles consideram Jesus não como um doido. Porque se é um doido, chama os guardas do templo e tira ele de lá. Se é um arruaceiro, os guardas do templo vão prender. Mas havia em Jesus algo que eles desconfiavam não ser deste mundo. Ele ser um profeta enviado, com a autoridade de Deus, porque ele fazia o que era certo, embora aqueles homens não admitiam. Eles sabiam disso internamente. É por isso que eles não tomam a atitude mais drástica. Eles perguntam a Jesus, que sinal você faz para fazeres essas coisas? Que sinal nos mostras? E aí veja o sinal, versículo de número 19. Olha o que Jesus diz. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Nós já sabemos, irmãos, que Jesus está se referindo ao santuário do seu corpo, onde Deus é verdadeiramente adorado. É em Jesus que Deus é adorado. Quem adora perfeitamente a Deus? Quem é o puro e limpo de mãos e puro de coração? Quem que é este? É Jesus. É Jesus que adora a Deus perfeitamente. E nós adoramos a Deus por meio dele. Nossa adoração aqui não é perfeita. A minha pregação não é perfeita. A sua oração não é perfeita. O nosso louvor não é perfeito. Ainda que sincero todas essas coisas, elas não são perfeitas. Elas são aperfeiçoadas em Cristo Jesus, aquele que adora perfeitamente a Deus, o Filho que agrada ao Pai. É por isso que quando nós oramos, nós sempre terminamos em nome de Jesus. Amém. E não é simplesmente uma frase de um chavão evangélico, uma frase mística, como se tivesse poder. É a simples compreensão doutrinária e verdadeira de que Deus nos dá bênçãos e nos atende à oração por aquele que adora perfeitamente o Pai, por aquele que é perfeito na oração, por Jesus Cristo. É por isso que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Porque se não fosse Jesus, nós não seríamos respondidos. Nós não temos méritos para sermos respondidos. É Jesus, é nele que nós somos respondidos. É nele que acontece a verdadeira adoração. É por isso que ele é o templo verdadeiro. Ele é o templo dos judeus, o templo que Salomão construiu, que fora destruído pela Babilônia, que Zorobabel reconstruiu no retorno da Babilônia com os judeus, e que Herodes, no ano 19 a.C., reformou, e era esse templo diante do qual Jesus estava. Aquele templo todo apontava para Jesus. Todo ele falava para Jesus. Vocês se lembram que quando o sumo sacerdote entrava, os sacerdotes entravam no templo, eles tinham lá o candelabro que iluminava o local, para que não ficasse escuro. Tinha os pães da proposição, e tinha o incenso, que era o cheiro agradável a Deus. Aí depois vinha a cortina, que separava o santo lugar do santo dos santos.
E lá dentro do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, com o maná que desceu do céu, com a vara de Arão e com as tábuas dos 10 mandamentos. Tudo isso aponta para Cristo. Tudo isso fala de Cristo. Quem é a luz que ilumina o mundo? João diz, por isso o candelabro. Porque na prática o candelabro estava lá para que a sala não ficasse escura. Porque na tenda a luz natural não entrava, precisava de uma luz ali. Mas quem é a luz? É Cristo. É Ele que João diz, Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Quem é o pão? O pão do qual os sacerdotes comiam. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem é aquele que como incenso agrada a Deus? Que a sua obra vai aos céus e agrada a Deus? É Cristo. Ele oferece a si mesmo como incenso que agrada a Deus. E lá dentro, quem cumpriu a lei que estava lá nas tábuas dentro da Arca da Aliança? Quem cumpriu aquela lei perfeitamente? Cristo. Quem é o pastor da vara de Arão? Cristo. Quem é o maná, o pão? Novamente, quem é que sustenta o seu povo? Cristo. Tudo é Cristo, o templo é Cristo, apontar para Ele. E quando Ele chega, por isso agora Ele substitui o templo. É por isso que não existe mais um templo em Jerusalém. É por isso que Ele foi destruído e nunca mais, porque nós não precisamos mais dEle. É em Cristo que nossa adoração acontece. E esse prédio que nós temos aqui, ele não tem importância nenhuma se todos nós aqui não estivermos em Cristo. É em Cristo que a adoração acontece. Tudo aponta para Ele. É por isso que agora Ele substitui o templo. É por isso que Ele diz, destruir este santuário, e em 3 dias eu o reerguirei. Eu o levantarei. E Ele falava do seu corpo. Nem os seus discípulos entenderam na hora. Isso mostra como nós somos difíceis de dizer, como nós entendemos tudo de forma terrena, tudo aqui embaixo. Nós temos dificuldade de ver o que é espiritual, de considerar o eterno, de considerar aquilo que vem de Deus. Tudo é aqui. Tanto que a resposta é uma pergunta que os judeus fizeram. Olha aí, versículo 20. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Eles entenderam tudo ali, no campo terreno. Eles olharam para o prédio, não para Cristo, que é onde a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador, onde a verdadeira adoração acontece nele. Mas eles entendiam tudo carnalmente. E até os discípulos. Tanto que diz que, versículo 22 diz, versículo 21 diz, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Então João explica para a gente. Agora veja, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. Aí eles fizeram a ligação. Os discípulos entenderam na hora. Aliás, João denuncia muito a falta de entendimento dos discípulos. Como nós também não entendemos. Nós também não entendemos muitas coisas, porque nós não praticamos. Nós ouvimos, mas custamos a entender de fato. E aí Cristo que tem compaixão de nós e paciência, até que nós entendamos. Nós vamos entender por fim. Mas é pela graça de Cristo, a paciência dele conosco. Seus discípulos não entenderam a princípio. Mas quando ele ressuscitou, aí eles creram. Aí o corpo, o templo é o corpo dele. Por isso ele diz 3 dias. Porque depois de 3 dias, com o poder ressuscitou dos mortos, ele reergueu o templo. Que é onde a adoração acontece. É nele que a adoração acontece. É quando nós cremos em Cristo. Confessamos nossos pecados a Ele. Cremos no seu perdão. Seguimos os seus passos pelo poder dele que opera em nós. Nós estamos adorando a Deus verdadeiramente quando nós estamos em Cristo. Ele é o templo, ele substitui o templo. Lembra? O vinho dele é melhor. Lembra? O templo dele é melhor. Eis que faço novas todas as coisas. Tudo em Cristo é melhor. Tudo nele é melhor. Tudo nele é superior, incomparável. Um vinho melhor, um templo melhor. Mas aí veja, terminando, versículo 22, caminhando para o fim. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja o que João diz aqui. Lá no capítulo 1, João diz que Jesus é Deus. Lembra? O verbo, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus e o verbo se encarnou. E vimos a sua glória, Jesus Cristo, o verbo de Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. Aqui João está lembrando que a palavra de Jesus tem o mesmo peso da palavra de Deus. Quando diz assim, e creram na Escritura, a Escritura é o quê? O Antigo Testamento. É a palavra de Deus por meio dos pais e profetas. E creram nas Escrituras e nas palavras de Jesus. Ele iguala as duas coisas. As palavras de Jesus têm o peso da palavra de Deus, porque Jesus é Deus.
Então João está lembrando que crer nas Escrituras é crer em Jesus. E crer em Jesus é crer nas Escrituras. Você viu Bíblia? Você já viu? Meus irmãos, se alguém tiver com essa Bíblia, não fique, vou fazer uma crítica aqui, mas não fique preocupado não, viu? Por favor. A Bíblia é igual a nossa aqui, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Mas é uma crítica que é interessante e a gente não pode, mesmo tendo essa Bíblia, não pode considerar qual a proposta dela. Já viu Bíblias que tem as palavras de Jesus marcadas? Você viu essa Bíblia? Tem uma Bíblia assim, que as palavras de Jesus, elas são destacadas. Certo? Gente, se fosse levar isso a sério, você tinha que destacar a Bíblia toda. Porque a Bíblia toda é palavra de Jesus. Quem é que falou pelos pais e profetas? O Espírito Santo. Quem falou pelos apóstolos? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava desde o início, lembra da criação? Ele que traz a palavra de Deus, ele que inspirou os homens que falaram aqui. Toda a Bíblia é escrita pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo. É o Espírito dele. Eu vos enviarei, o Espírito é dele. Então toda a Bíblia é a palavra de Jesus. Você não tem, assim, a palavra de Jesus aqui. Claro que, né, a gente sabe que quando Jesus encarnou, ele disse coisas. Mas o seu Espírito diz o que está conforme a vontade dele também. Então toda a Bíblia é Jesus falando. Em última instância. Então não existe na Bíblia uma palavra que é menos importante do que outra. Toda a Bíblia é a palavra do Deus Jesus Cristo. É por isso que compara, que iguala. Creram na Escritura e na sua palavra. Que é a mesma coisa. Vamos terminar? Versículo 23 a 25, vamos ler juntos? Leiamos. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisavam de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. ele mesmo sabia que era a natureza humana. Jesus estava em Jerusalém, permanecia ali durante a festa da Páscoa. Muitos vendo os seus sinais. É interessante que João não diz quais sinais. Mas lembra no final do Evangelho de João? Muitos outros sinais ele fez e muitas coisas falou que não cabem neste livro. Aliás, se você tentasse colocar em livros o que ele fez, não caberia na literatura. Então a ideia é que nós não temos acesso a todos os sinais. Os sinais que os sinóticos e João relatam, narram, são aqueles que foram selecionados para aquilo que o autor desejava, que os autores desejavam. Mas nós não sabemos todos os sinais. Ele fez muitos outros sinais e disse muitas outras palavras maravilhosas. Mas aquelas que estão aqui são suficientes, segundo a providência de Deus, para me salvar e te salvar. Então você não precisa de mais nada. Ok? Não precisa ficar buscando aí o Jesus oculto, o que ele fez quando ele era criança. Né? Tem livros, né? Na literatura judaica, de Jesus, quando criança lá, pegava um passarinho morto, colocava na mão, o passarinho saia voando. Essas coisas todas. Você não precisa nada disso. O que está aqui é suficiente para a salvação. E o que não nos foi revelado é porque Deus não quis que soubéssemos. Mas o fato é que o apóstolo João, que testemunhou pessoalmente o ministério de Cristo, disse que ele fez muitos outros sinais. E a ideia de que enquanto ele estava na Páscoa, ele operou outros sinais. E os homens creram nele. Mas há uma coisa interessante aqui. O verbo crer aqui no grego, aqui é diferente do crer do 22. O 22 diz lá, e creram na Escritura os discípulos dele, lembra? Os seus discípulos lembraram do que ele dissera e creram na Escritura, certo? Aí aqui embaixo, ele fazia em Jerusalém sinais, e muitos vendo os sinais que fazia, creram. A forma que o verbo é conjugado no grego é diferente. E João conjuga esses verbos de forma diferente para colocá-los em contextos diferentes. Quando ele usa o crer que ele usa no versículo 2, a forma verbal, ele está falando de fé verdadeira. E quando ele usa outra forma verbal, como está no versículo 23, ele está falando de fé falsa. Aqui a gente não sabe disso, porque não é aqui parece a mesma coisa do nosso português, traduzido. Mas no texto grego é diferente. E você vê que toda vez que João vai falar de falsa fé, ele usa uma maneira de colocar aquele verbo. E quando ele coloca de fé verdadeira, ele coloca outra maneira. É por isso que explica, quando diz assim, e muitos creram nele. Aí diz assim em seguida, mas Jesus não se confiava a eles. Ué, aí você não entende. Mas creram nele. Como Jesus não se confiava? É porque o verbo é usado propositalmente de João de uma forma diferente para mostrar aquela fé era falsa. Aquela fé era de sinais. Aquela fé não estava preocupada com quem Cristo era.
mas com os sinais que ele fazia. Eles ficavam maravilhados com os sinais. Mas eles não se achavam pecadores. E nem deixavam seus pecados. Eles queriam ver os sinais. Então a ideia da fé é uma fé falsa. Mas Jesus sabia quem eles eram. E não se confiava a eles. É outra prova de que Jesus é Deus. Termina João dizendo assim: e ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha só, lá em Jeremias, o profeta diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sabe quem é o seu pior inimigo? Eu já falei isso aqui na igreja algumas vezes. Sabe quem é o seu pior inimigo? É você mesmo. A pessoa que você deve mais temer é você mesmo. Geralmente a pessoa que você mais ama é você mesmo. E as pessoas que você tem mais medo são os outros. Você deveria fazer o contrário. Você deveria amar os outros e ter medo de você. Se alguém pode te complicar, é você. É você que pode se complicar. Fazendo o que é errado, cometendo o pecado, não se submetendo à vontade de Deus. Enganoso é o seu coração mais do que todas as coisas. Você está com medo de a pessoa te enganar? O coração te engana mais do que qualquer outro. E ele é desesperadamente corrupto. Ele clama por corrupção. A gente sente isso, mesmo tendo o coração renovado, a gente vê que ainda ele quer se levantar contra Cristo. Cuidado com você mesmo. Mas ninguém precisava ensinar Jesus isso. O profeta continua. Olha o que Deus diz. O profeta pergunta: quem conhecerá o coração humano? Aí o Senhor responde: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. No Antigo Testamento Deus diz assim: eu, Senhor, conheço o coração. E aqui em João diz assim: ninguém precisava falar para Jesus que era o homem, porque ele conhecia a natureza humana. Jesus é Deus. Eu vou terminar aqui. Irmão, Jesus nos chama, como nós vimos, quando purificou o templo, a uma adoração pura. Ele está chamando você a se arrepender do seu pecado. A clamar a Ele que te purifique. Para que você creia nele e o obedeça segundo o seu poder. E o adore de coração sincero, não cheio de pecado. Agora, lembre-se de uma coisa. Se você e eu pensamos estar enganando alguém, você pode enganar o pastor. Coitado do pastor. Ele nem vive todo dia com você. É fácil enganar o pastor. Você pode enganar o presbítero, o diácono, os irmãos da igreja. Você pode enganar talvez alguns dos seus familiares. Mas a Cristo não tem como fazê-lo. Ele não se confiava a todos, porque ele sabia muito bem o que eles tinham dentro do coração. Então que nós nos examinemos, irmãos. Porque aquele que prescruta o coração está no nosso meio. Ele é o adorado. Não é conveniente que nós o adoremos com um coração desordenado. Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus santo e bendito. Assim como o teu filho purificou o templo como um sinal, como algo simbólico ali, como um sinal profético. Assim também, ó Deus, purifique o nosso coração, ó Pai, onde o Senhor verdadeiramente deve ser adorado. Porque o Senhor procura adoradores que o adorem, em espírito e em verdade, ó Deus. Tem compaixão de nós. Purifica, ordena o nosso coração, para que lhe rendamos verdadeiro, sincero e agradável louvor. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém.